Esse lindo é da minha filha, tá, Alô. gente? Puxa saco. Muito legal. Vamos lá. Abre a tua Bíblia. Eu quero ler um verso do qual também é uma mensagem profética para os tempos que viriam, né? Em Malaquias, capítulo 4, no verso 6. É super interessante que é o último verso. E Deus, ele traz aqui todo um coração dele, porque nós temos que compreender isso, gente. Deus, ele criou o ser humano para que nós pudéssemos, num relacionamento com ele, viver como família. Ora, se ele é o autor da família, isso já está no coração dele, né? Você vê essa interação, estava conversando com os pastores ali, antes de eu ler, eu só quero passar esse pensamento, de que Jesus, como Deus, se torna filho. Alguém está pegando isso? É um negócio muito doido, né? Mas por quê? Por causa dessa relação. E a gente tem essa ideia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma perfeita harmonia de uma família, né? Então isso sempre foi no coração de Deus. Então ao criar a mim e a você, Ele já criou nessa condição. Isso é maravilhoso a gente poder meditar, porque a gente sabe então que quando Ele entra na nossa casa, pessoa, Ele pode perfeitamente passar para mim e para você a ideia e a visão correta sobre como nós devemos também viver em família. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Você vê até uma palavra aqui, então, profética, terminando o livro, que depois viria a obra de Jesus na cruz do Calvário, para trazer de volta um padrão que Deus sempre idealizou, né? Então, ele está dizendo aqui no finalzinho do verso, capítulo 4, verso 6, ele converterá, falando a respeito de Jesus profeticamente, o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos a quem? Seus pais. Aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, nesse contexto, né? Mas veja, há algo já programado por Deus, através da obra de Jesus na cruz do Calvário, para que nós recuperássemos aquilo que Deus sempre idealizou, uma família. É óbvio, gente, que nós vivemos ainda numa condição, quero colocar isso para você, sendo ainda ser humanos e falíveis em muitas coisas, nós não somos perfeitos, eu sempre falo sobre isso, mas isso também não é desculpa de nós não crescermos e sermos sábios nos nossos relacionamentos. Ok? Então eu não posso jogar em cima de uma desculpa da imperfeição, não está podendo ser equilibrado, desenvolver um relacionamento em casa, porque eu sou imperfeito, eu sou assim, sou assado. Não é essa a consideração. A pessoa de Deus em nós, através da sua palavra, gera transformação verdadeira. Eu quero te falar que você e eu, nós não somos mais as mesmas pessoas de um ano atrás. Não deveríamos, nessa nossa caminhada de encharcar verdades, e você que nesse lugar, nessa igreja, que foi chamado para ser edificada no poder vivo da palavra, nós estamos avançando. Não é verdade? Então, a força da verdade, ela está impregnada em mim e em você. Então, nós vamos enxergando muitas coisas a respeito de como lidar de maneira própria com as pessoas dentro da nossa casa, né? Então, veja, isso aqui é um verso maravilhoso. Converterá, ele vai trazer de volta uma comunhão, a ter uma comunhão. Nós podemos, gente, veja bem, nós podemos ter comunhão mesmo com diferenças. Pode dar um amém a isso aí? E até uma frase aqui que eu quero passar isso aqui para você, que é importante, porque eu vou falar sobre unidade. Eu e a Deise um pouquinho. Mas eu quero te falar uma frase aqui, que eu não coloquei aqui na tela, mas seria legal se você está com um caderninho aí que você já comprou, né? Para anotar coisas. Deus, preste bem atenção, Ele criou a diferença. Não é maravilhoso? Ó, homem, mulher. Não é verdade? Uma mulher diferente da outra, um homem diferente do outro, cores diferentes, gosto diferente. Sabe que às vezes a pessoa ela tem que entender isso. Não há problema na diferença. A diferença é importante. Você vê, você dá uma subida com o teu carro aqui pelo Alto da Boa Vista, você vê a vegetação toda dessa floresta, mas se você parar para pensar, não tem um verde igual ao outro. É uma combinação de um mais claro, outro mais escuro. Por quê? Porque Deus tem essa variedade, Ele tem essas diferenças. Então alguém pode chegar e falar assim para mim, eu vou falar sobre unidade, eu já falei isso, né? Unidade. Alguém pode falar para mim, pastor, mas o problema é que a gente tem muitas diferenças. Graças a Deus, você está pensando errado. As diferenças, elas são de Deus mesmo. Agora, é isso que eu quero te falar para você. Ó, Deus, Ele criou a diferença
mas ele não criou a divisão, a separação. Nós temos que então aprender a lidar com as diferenças que nós temos. Esse é o grande segredo, porque vai fazer uma composição maravilhosa. Eu estou iniciando algo para vocês que vocês têm que pensar. Então, porque eu tenho uma opinião diferente, eu não posso conviver de maneira adequada com a Deise sobre algo? Agora você vê uma coisa legal, olhem para mim. Quanto mais eu e você permitirmos que a verdade faça parte de quem eu sou, na minha mentalidade, porque a gente tem a mente de Cristo, da verdade, mais e mais nós vamos alinhar a mesma maneira de pensar sobre algo. Porque não é algo que eu olho assim e penso a respeito. Eu me alinho à verdade, a Deise também. Nós vamos criando uma unidade de espírito. Ah, pastor, mas ela gosta disso, eu não gosto. Eu gosto disso, daquilo. Ótimo, gente. Isso aí não tem nada de errado nisso, né? Quem está pegando o que eu estou falando? Eu vou repetir isso aqui. Deus, ele criou a diferença, mas ele não criou a divisão, a separação. A diferença é importante. Mas nós temos que ser sábios e aprender a lidar com as diferenças. Esse é um segredo maravilhoso para nós caminharmos, né? Então o homem, ele perdeu, gente, essa que é a verdade. Vamos voltar ao padrão da origem, eu já li isso aí. Ele perdeu a natureza da unidade de relacionamento. Esse computador está abençoado no nome de Jesus. Vai perturbar assim, brigadão, Arão. Depois a gente conversa sobre ele. Então o homem perdeu essa natureza de unidade do relacionamento quando nós sabemos. Tudo começa em Gênesis, né? Os 3 primeiros capítulos nós aprendemos tudo lá a respeito de muitas coisas. Ele perdeu isso. Ele perdeu essa unidade, ele perdeu a característica pelo qual Deus ele não será, ele não tem, ele é uma unidade. Aliás, tudo está unido a ele mesmo. Nele, todas as coisas foram criadas para ele. É impressionante isso, eu já disse várias vezes, mas é sempre bom repetir. Não tem nada no universo criado separado de Deus, gente. Mas o homem vive nessa atmosfera que o inferno criou, de ser um sobrevivente, e se vira, cara, é a tua vida, você faz dela o que você quiser, como separado de pessoas e separado de qualquer coisa, mas não existe. Até mesmo, muitas vezes, uma consciência que a gente vive todo dia é o seguinte, é a minha vida e ninguém tem nada com isso. Não é assim, não. Você é um filho, ou é um pai, ou é uma mãe, e nós estamos envolvidos com pessoas, não tem jeito. Se alguém está sofrendo, outro está sofrendo também. Não, pastor, mas não tem ninguém sobre a face da terra. Você está sofrendo? O seu cachorro está sofrendo também, porque ele fica com aqueles olhinhos assim. Alguém tem um animal assim? Já viu quando você está, sei lá, está estranho, ou está chorando muito, até o animal fica... A Deise uma vez teve essa experiência, ele está sentindo dor, ela foi visitar os nossos filhos lá. Aí meu filho tem 2 cachorras. Então tem lá, a Princess e a Bella. Aí a Deise com dor no pé lá, reclamando e tal, doendo e aquilo outro e tal. Fazendo massagem, já tinha até chorado. Aí daqui a pouco vem a Bella e bota o quê, Deise? Aí eu estava assim com a perna, assim, passando um creme no pé, no calcanhar. Aí ela veio com a patinha. Eu que não tenho muita intimidade com esses seres, mas ela é muito mansa. Com esses seres? Rapaz, ó, só para quem não sabe, ela não gosta de bicho nenhum. Não é que eu não gosto, amor. Eu tinha medo, não tenho mais medo, porque elas são ótimas. Dóceis, não latem, não lambem. Ainda nós somos cachorros. Aí, aquelas cachorras... Aí eu estava assim com a perna e falando, muita dor, e passando um creme. Aí ela veio com uma pata, a Bela veio com a pata assim de leve e tocou assim no meu pé, mas tão leve, como quem dissesse assim, eu sei que está doendo, eu estou aqui do teu lado. Eu fiquei assim, meu Deus, isso existe? Você vê? A cachorra falou isso. Depois eu abracei ela e hoje nós somos muito amigas. Menos.
Mas então, eu estou falando para vocês sobre... Ninguém é separado, gente. É impressionante como o homem ele acha que ele tem a vida dele, ele vive. Ele não é separado. Qualquer coisa na nossa vida, alguém vai sentir algo. Ou é um pai, ou é uma mãe, ou um filho. Né? A partir do momento que chega uma criança na tua casa, maravilha. Mas aquilo ali está ligado para sempre. Não tem como desligar. Não existe isso, gente. Mas isso aí nós sabemos, né? O espírito de divisão, que é um espírito demoníaco, é das trevas, ele tenta criar no ser humano essa independência. O André falou muito bem de coisas aqui, não estou nem aí. Isso não existe. Nossa vida de família, de relacionamento, não existe isso, né? Então, vamos avançando um pouquinho falando sobre essa unidade, de que o espírito de divisão e separação, ele ganhou espaço. Ele perdeu a unidade das relações, que era a pessoa de Deus em nós, ela foi perdida. Aqui, quando dá essa declaração em Malaquias de que viria o Senhor restaurando de novo o ser humano, é num contexto de dentro para fora. Ele, que é a unidade, passou a existir em mim e em você novamente. Então, eu quero te falar que nós, como igreja, por isso que é maravilhoso poder falar de família como igreja. Nós temos total capacidade nele de vivermos em família, diga aleluia. Porque, novamente, esse espírito de unidade já está em nós. Jesus, ele mostrava continuamente a importância disso, porque ele disse, por exemplo, em João, né, é um texto até que nós anotamos, João capítulo 10, lá no verso número 30. No verso 30, Jesus dá uma declaração sobre o Pai, dizendo assim, eu e o Pai somos um. E ele faz uma oração por mim e por você, no capítulo 17, para que nós sejamos um com Ele. E Deus conosco, uma unidade. Agora, a unidade, gente, não é só uma característica de dizer isso, né? Ou porque é uma característica de DNA que nós temos. Mas há uma maneira de nós vivermos, que é sempre assim, né? Deus é a sua palavra, Ele fala algo, mas o que Ele fala precisa de mim e de você ser a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa expressão. Ele prova essa expressão de que está unido comigo, cuidando de mim, prestando atenção, me assistindo, você também. A gente faz parte. Eu vou te falar, a gente pode não pensar nisso, mas quando você sofre, escreve o que eu vou te falar, Deus sofre também. Ele sofre. Ele tem todo esse sentimento também, ele é uma pessoa. Não é nada agradável para Deus ver eu e você passarmos por uma situação, assim como nós olhamos nossos filhos em situações que também nós sofremos com eles. Entende, gente, o que eu estou falando? Isso tem que estar em alta no nosso coração, a importância de nós preservarmos e entendermos que já há uma unidade de DNA dentro de você. Então tem como nós construirmos e nós mantermos uma vida de relacionamento. Manter um relacionamento próprio que nos mantenha até o final nessa jornada, né? Esse espírito aí, ele não pertence mais à tua vida. Graças a Deus. Porque nós fomos libertos. Nós somos agora de volta unidos à família de Deus, porque sempre foi assim. Eu costumo dizer que o homem sem Deus é um troço. É uma aberração. O homem não entende isso, mas é. Ele é uma aberração, ele é algo que a gente não faz nem ideia. Então, essa marca, veja Tiago capítulo 3. Eu vou ler numa outra versão, eu acho que eu até coloquei aqui. Ontem o André também, na quinta-feira, ele falou sobre o livro de Tiago, ele arrebenta, né? Mas veja, nessa versão está escrito, no verso número 14, mas se você tem ali qualquer amargura ou inveja, sentimento faccioso, divisão no teu coração, não se glorie e nem minta contra a verdade. Olha o verso 15. Essa não é a sabedoria que vem de Deus. Olha só que interessante, mas ela é terrena. E Tiago diz isso, gente, animal, diabólica. É de um bicho estranho. Então, no verso 16, porque onde há inveja, o espírito de divisão, que não preserva a unidade, porque a unidade, eu volto a repetir, queridos, é uma consciência a respeito de quem nós somos, aonde nós vivemos. Nós somos parte, cada um de nós é parte de uma família. Veja aí, diz que há perturbação, confusão.
desarmonia, rebelião e toda obra perversa, práticas vis. É o que está escrito nessa versão, interessante, né? Isso não tem nada de Deus. A influência que a gente recebe na nossa cabeça, o André falou muito bem de coisas aqui, mexendo com o sentimento, é impressionante. Levantando justamente isso, né? Quanto mais eu me levanto, esse problema não é meu, eu não causei isso e eu estou do lado de fora, eu estou no lugar errado. Né? Sempre essa coisa se levanta, eu tenho razão. Não, mas olha só, eu estou certo, o outro está errado. O André falou bem sobre isso aí. Isso aí não pode fazer parte, não é a nossa maneira mais de pensar, gente. Né? Não é a nossa maneira mais. Parece que o homem, nesse egocentrismo dele, ele se arma de um escudo de defesa dele mesmo, de que ele está ali na dele, ele é certo, ou não fui eu e tal. Não vai funcionar. Isso justamente é isso aí, ó. É uma divisão sendo colocada de maneira contínua na mente, no coração, para que a gente não possa viver de maneira própria. Você vê da importância da palavra ela reinar no nosso coração, no nosso interior, na nossa mente? Dela ser o governo da nossa vida, de dominar, ao ponto de mudar a minha maneira de pensar. Porque se toda essa verdade não mudar a minha maneira de pensar, eu não cheguei lá. A operação da palavra só funciona quando ela verdadeiramente está mudando a mim e a você naquilo que nós pensamos. Você entende que a ligação com arrependimento é total nisso aí? Porque a palavra fala sobre isso, né? Arrependimento é mudança de mentalidade. A minha concordância agora com Deus a respeito de unidade, como deve ser um relacionamento, tem que correr como a palavra diz. O André colocou a parte importante dizendo sobre a responsabilidade nossa, de nós assumirmos um pedaço naquela fatia de pizza. Alguém lembra disso aí? E quando, na verdade, ninguém quer assumir que tem um pedaço ali, né? Mas nós temos que assumir. Veja, Gênesis capítulo 3, verso 12, é a primeira manifestação da divisão, onde nós vemos lá justamente isso. O problema, Senhor, é ela que você me deu. Você me deu a mulher, ela é um problema para mim agora. Aí a mulher já culpou quem? A serpente, e assim vai. E no final dessa história, acabam culpando até a Deus de ter criado, né? É impressionante como é que as coisas caem numa falta de percepção, né? Sobre verdadeiros erros, né? Já viu, uma pessoa que tem dificuldade de assumir erros é uma pessoa fadada ao fracasso. Você sabia disso? Escreve essa frase. Uma pessoa que tem dificuldade em assumir erros, ela está fadada ao fracasso. Por quê? O orgulho está em alta, né? Nós temos que assumir, sim. Nós somos passíveis de erro todos os dias. A maior coisa que eu tenho descoberto nessa minha jornada, eu e a Deise, nessa jornada, é que, queridos, quantas vezes eu tiver que pedir perdão e reconhecer os meus erros, ali estarei, porque eu sei que é uma decisão sábia. É uma escolha, não tem nada a ver com o que o meu interior possa dizer. Você já viu a quantidade de justificativas, que o André falou sobre isso, né? A quantidade de justificativas que nós damos, porque aconteceu isso, aquilo outro, isso é a prova que nós estamos em alta e a gente não está assumindo, nem reconhecendo. Agora, o que eu tenho descoberto também é muito legal, é que quando sinceramente nós nos entregamos ou nós reconhecemos as nossas falhas, diante das pessoas, há um Espírito de Deus tão tremendo que faz com que as pessoas aceitem e tenham um bom coração para conosco. Já viu alguém que você vai confrontar alguma coisa e você chega para cima dela desarmado, passa debaixo da porta, a pessoa que estava pronta para te... Tá bom. O espírito do reino ganha sempre o espírito das trevas, cara. O espírito de humildade e reconhecimento, ele sempre vai aproximar. Se algo ali está quebrado e você vem por baixo, e você fala, olha, a culpa é minha. E com sinceridade, você não está fazendo algo da boca, mas a pessoa percebe aquilo ali. Engraçado, o Espírito de Deus, ele toma posse daquela região. Aquilo ali volta de novo a se reunir. Bastava apenas pedir desculpas sinceras, né? Bastava apenas se posicionar, falando de maneira própria, olha, foi meu erro, me perdoe e tal. Rapidinho as coisas voltam. Impressionante, né? Olha como é importante. Eu quero te falar que o que Deus nos pediu para nos posicionarmos, gente,
é óbvio, requer de nós apenas aquilo que o André falou, decisões, né? Alguém lembra, a gente está ouvindo verdades, mas eu não decido em cima da verdade, não vai funcionar. Essa é uma outra boa frase da gente meditar. Eu ouço muitas verdades, mas eu não tenho decidido em cima delas. O que tem me impedido? O que eu acho, o que eu penso, meus sentimentos? Nada disso. Nós temos que decidir em cima das verdades. Diga aleluia. Vou te provar aqui, começar a falar um pouquinho amanhã, que até mesmo sendo pais e filhos que nós estamos treinando, nós temos que ser humildes para reconhecer que muitas vezes nós erramos para com os nossos filhos. Porque se os pais disserem assim, eu nunca erro para com os meus filhos, esse cara é doido. Não é assim não. E não vai dar certo, gente. Essa jornada aí. Então... Está falando aí Gênesis? Gênesis 3:12. Pode contar a história. Não, a gente estava ouvindo um pastor contando sobre essa passagem, quando Deus criou Adão, e aí ele contou isso, interessante. Ele criou Adão, estava Deus conversando com Adão, só os dois, muito bem, Adão completamente completo, bem na fita, e aí Deus chega para ele e fala, Adão, eu vou te dar um presente. Aí ele disse, vou te dar um presente, chama mulher. Aí Adão falou, tá, mas o que ela faz? Olha, ela vai fazer tudo o que você quiser. Ela vai cozinhar para você, ela vai lavar suas roupas, ela vai... Todos os seus desejos ela vai realizar, ela vai cuidar dos seus filhos à noite, quando ele acordar. Servir. Quando ele acordar, você pode continuar dormindo, que ela vai cuidar dos filhos. De manhã ela está... Trocar fralda. Ela vai te servir o tempo todo. Tudo que você imaginar, essa mulher, essa pessoa que eu vou te dar de presente, ela vai fazer. Aí ele falou assim, mas e quanto custa? Olha, vai custar uma perna sua e um braço. Aí ele falou, então pode tirar da costela. Ou seja... Até você chegar em casa, você vai pegar. Eu não vou pagar esse preço. É melhor tirar da costela, porque ele falou, essa pessoa perfeita, vou ter que tirar a perna e braço, tira da costela mesmo, eu fico com ela mesmo, não me fazendo tudo que eu quero. Né? Isso é a prova que muitas vezes, gente, veja só, isso aqui, vamos na moral da história desse negócio, é que a gente não está disposto a pagar preço. Mas eu quero te dizer com todas as letras que quando nós temos uma família, ou agora nós casamos, nós temos que pagar um preço. Há um preço a ser pago. E é muito legal quando a gente tem essa consciência. E a gente entra dentro desse padrão de pagar o preço e entender. Eu me lembro do meu exemplo nesse contexto. Eu não quero tirar o seu, mas eu quando me converti, com 21 anos de idade, as coisas de Deus eram muito sérias no meu coração, porque eu tive um encontro com Jesus. E não tem jeito. E agora? Então aquele negócio apaixonante entrou dentro de mim. Eu abracei com todos os meus braços, continuo doido por ele. Então veja, quando eu estava para casar com a Deise, eu perguntei, Senhor, e aí, é com essa que eu vou? É com essa que eu vou? No bom sentido, é uma oração que eu fiz. Porque apesar de entender a Deise, ver tá toda a família, do jeito dela, está tudo certo, legal. E aí o que foi legal é porque eu me lembro da resposta que ele me deu aonde eu estava. Eu vinha fazendo essa oração aí, vou com essa, porque anteriormente, só que voltando um pouquinho à fita, eu namorava uma moça. E Deus chegou e falou para mim, olha, não é essa que eu tenho para você. E aí, como é que fica? Salvo pelo gongo. Eu é que fui salvo, porque se eu não tomo aquela decisão, rapaz. Bom, muito bem. Então, vamos agora aos finalmente. Ele estava quase noivo, né? Aí o que acontece? Eu perguntei a Deus, ele me deu uma resposta, que naquela época eu já tinha um entendimento sobre aquilo. Preste bem atenção. Então, você vê como é que a verdade ela ganha um espaço no nosso coração e Deus responde com a tua capacidade de entender. É impressionante, hein? Ele sempre vai te responder com a tua capacidade de entender. E Deus falou ao meu coração assim, você acredita no meu amor? Foi essa. Foi só isso que ele me perguntou. Naquilo que ele me perguntou, desceu a cortina do entendimento daquilo que eu precisava me posicionar. Porque veja, eu já sabia disso. Então eu decidi em cima do amor dele, porque ele estava falando, você acredita? E eu sabia
que não é uma questão de amor-sentimento, era uma questão de posicionamentos, tipo, por exemplo, aqui, vá comigo a 1 Coríntios, capítulo 13, que faz parte de leitura de muitos casamentos, é bacana, mas de bacana não tem nada. Não tem bacana nisso. Tem bacana? Vamos dar uma lidinha. Ah, pastor, eu tenho isso nas minhas geladeiras, é bacana demais. Entre estar na geladeira e ser bacana, ser romântico e fazer parte das leituras de casamento, isso ser uma verdade vivida. Hello, somebody. Anybody home? Legal. O amor é paciente, olha aí, ó. O que mais? Ele é benigno. O amor não arde em ciúme, os ciumentos digam aleluia. Ó, não tem ninguém? Nessa igreja não tem. Não tem ciumento. Então, depois eu peguei em outras versões para ler isso, porque isso aqui é grande, não se ufana, ele não se soberbece, ele não vai se conduzir inconveniente, ele não procura o seu interesse, olha aí. O que mais? Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, se regozija com a verdade, tudo sofre, não quero não. Tudo crê, tudo espera também, não quero não. Tudo suporta, muito menos ainda. Como é que isso aqui é bonito? De bonito não tem nada, do ponto de vista natural. Mas isso aqui é o Espírito do Deus vivo, do qual Ele, escuta isso que eu quero te falar, do qual Ele se posiciona comigo assim todo dia. Ele está sempre esperando, Ele está sempre nos suportando nos vários sentidos, na nossa infantilidade, ou dando suporte, e tudo aqui que está escrito, está sempre olhando para mim e para você, sempre dando uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Então, não tem nada de, pá, que lindas palavras. Não, gente, isso aqui, então eu entendi perfeitamente. Quando eu falo, você acredita no meu amor? É uma questão de uma leitura daquilo que seria o amor. Ou, isso aqui são os adjetivos. Que bacana, que lindo. Não, isso aqui é uma expressão, é uma maneira de viver. Então, a gente assume por decisão isso. É uma escolha que você faz, por isso que eu disse, é um preço a pagar. Mas é glorioso, queridos, que isso aí verdadeiramente está construindo a nossa casa. Diga aleluia. A gente estava falando ali em cima, o problema não está em Deus, é sempre no ser humano, né? Na maneira errada dele pensar. Na maneira errada, escuta isso, na maneira errada de pensar e tirar a conclusão de tudo que ele vive. Então eu entendi naquele dia. E naquele dia mesmo eu respondi. Então Deus não estava dizendo para mim, não é essa que eu tenho para você não. Só quero te dizer, para ela é o seguinte, você acredita no meu amor? Eu peguei aquilo e entendi o que Deus... E me posicionei. E estamos aí, esse ano vamos fazer 29 anos de casado. E vamos embora, segue adiante. Então veja, o que aconteceu no início? O pecado, ele arrancou do homem a natureza de unidade que ele mantinha com Deus e com ele mesmo, homem e mulher. Mas Jesus trouxe de volta, essa é a nossa verdadeira esperança. Eu sempre vou acreditar na igreja, e sempre vou fazer encontro de casais, e sempre vou fazer congresso de família. Querido, eu não quero saber o que está acontecendo. Mas pastor, dentro da igreja o pessoal está se divorciando. É tudo doido. Para mim é tudo doido. É sério isso. É tudo doido. Você entende, gente? Deus está em nós. A pessoa dele está em nós. Pastor, mas cada vez mais exemplos de família ou qualquer coisa está desaparecendo, não estou nem aí. Vamos continuar, porque esse livro também não está desaparecendo, ele é a verdade. Quem viver o espírito dessa verdade vai manter tudo em ordem. Não tem jeito, queridos. Você vê a contaminação dos pensamentos, ela é geral. Eu não preciso nem falar, o André falou sobre isso. Qualquer programa que você vá assistir tem uma desintegração familiar lá. Ou em qualquer espaço aí, sempre mostrando ou apertando para isso. Não, nossos programas estão só mostrando a realidade. Está mostrando aquilo que o inferno quer. Um espírito de divisão em alta. Para ninguém ficar junto. Como é que vai terminar essa terra? Ninguém ficando junto. Mas é assim que está acontecendo. Deus me contou de um caso. Depois de tantos anos, teve família, o cara destruiu a sua casa em vários comportamentos errados, nunca reconheceu isso. Vamos para o sepultamento do cidadão aos 80 e tantos anos, meia dúzia de gato pingado.
E da meia dúzia, só os da família que tinham a verdade no coração e foram lá participar do sepultamento. Eu vou te falar. Como é que pode um negócio desse? Ah, mas sempre teve na igreja. Esse é um outro detalhe importante, gente. Não significa que a gente, sendo nova criatura e na igreja, a gente está vivendo de maneira própria. Mas nós temos que ser convencidos disso. Porque a própria verdade, a comunhão com a palavra mostra isso. Mas nós temos que escolher. Não vai funcionar. Você está entendendo, né? Então, esse relacionamento que Deus havia idealizado para o homem, para a mulher, de viverem unidos, foi interrompido. Mas Jesus trouxe isso de volta. Alguém lembra lá em Gênesis 2, eu acho que eu coloquei aqui, verso 24, na Bíblia Viva está assim, dê uma lidinha aí. Esta é a razão por que o homem então deixa de viver junto com seu pai e a sua mãe e se une. Diga, une a sua mulher. Não é uma questão física, né, gente? É muito mais do que isso. Eu entendi sempre isso, que precisava haver uma unidade de espírito. E veja, e de tal maneira se une os dois, eu gostei dessa versão que diz, os dois se tornam uma só pessoa. Com diferenças, mas uma só pessoa de espírito, compreendendo que não são as diferenças que vão desunir, é justamente a falta de entendimento de como andar junto, em outras coisas. Isso é claro, isso é óbvio. A humanidade, vamos avançar um pouquinho aqui, ela perdeu a única natureza que proporcionava uma vida de relacionamento verdadeiro e unida. Mas nós pegamos isso de volta, você é a igreja, por isso que nós estamos podendo fazer um congresso de família todo ano, ou falar sobre família para a igreja. Aleluia! Quantos creem em Deus? Se você diz que crê em Deus, você tem que crer na família, está embutido, Ele é família. Quando eu digo que eu creio em Deus, então você está dizendo eu creio na família. Porque se isso já estiver separado, eu não estou crendo nem em Deus mais. Mas Ele continua sendo o mesmo. Ontem e hoje será para sempre, Ele não muda. Não tem jeito, você faz parte da família, Ele te ama e está agarrado no seu cangote. Com todo esse cuidado. É demais isso, né? Mas isso tem que ter em alta no nosso espírito, para a gente também poder viver dessa maneira. Está dando para pegar, gente? Então, quando Deus estabeleceu a família, Ele sabia que a sua vida de relacionamento seria sustentada por uma unidade de espírito. O espírito da verdade em mim e na Deise faz com que a gente ande junto. Eu vou repetir, o espírito de unidade de Deus, que está em mim e na Deise, faz com que a gente ande junto. E vai fazer com que você ande junto com a sua esposa também. Porque tudo também é um crescimento, não é verdade? A pessoa casa, mas ela está construindo também um relacionamento. Não é só uma questão de anos de casado, né? Ou de aquisições e tal, mas estamos construindo algo. E o que é legal em Cristo Jesus é que sempre a gente vai andando numa maturidade, e nós vamos indo para uma maturidade, que os relacionamentos no final, eles são muito mais sólidos de quando começou. Só um deu um amém aqui? É bom demais. Então passam 20 anos, você não troca os seus 20 anos de casado ou 10 por causa dessa unidade, pelo próprio aperfeiçoamento da palavra na tua vida e na minha e na Deise. Eu não troco, quando eu comecei a minha vida de casado, não troco nunca. Quer dizer, sempre, o dia que nós estamos vivendo, com Deus é sempre assim, o dia que nós estamos vivendo sempre é o melhor. Não é maravilhoso? Porque a gente podia começar e descer ladeira. Não, nós vamos terminar muito bem, obrigado. Sempre será o último dia, ou o dia que nós estamos sempre com Deus, naquele dia, sempre será o melhor do que 10 dias atrás, 20 dias atrás, um ano atrás. Que alguém diga glória a Deus, eu estou animado. Olha aí, eu só fico imaginando para frente. É show de glória. Tem que ser assim, né? Se não é assim, tem alguma coisa errada, né? Se você está andando com Deus e você não está vibrando mais e melhorando a cada dia mais, tem alguma coisa errada. Eu estava lembrando ele falando sobre essa questão de unidade. A Denise estava falando que outro dia perguntaram se ela era irmã do Fragale. Achavam eles parecidos. Você já viu pessoas perguntando isso, que às vezes a mulher fica parecida com o marido? É convivência, né? Vou contar aqui uma história que aconteceu conosco recente. Nunca disseram que nós parecíamos, não, mas também nunca aconteceu isso. Ouve eu vou essa. contar. Nós estávamos numa loja e comprando no supermercado e a pessoa, eu fui pagar. Ele estava afastado.
E aí a pessoa perguntou para mim, você quer me dar seu telefone para eu botar aqui na nota? Eu falei, não, mas eu não sou daqui. Aí eu falei, mas eu posso te dar o telefone do meu filho. Aí ela disse, então tá bom. Aí eu dei o telefone do meu filho. Nisso ele aparece. Aí, pela primeira vez na nossa história, ela virou para mim e perguntou, esse é o seu filho? Na hora... Não, pior que as pessoas estavam ao redor ficaram assim. É. E eu já fui cumprimentando, mas a senhora, Ele que todo maravilha. feliz, né? Eu quero Isso cumprimentá-la. aconteceu pela primeira vez. Mas, deixa eu terminar aqui a história. Eu não fiquei ofendida, porque Claro. nunca, também nem amor, nunca aconteceu isso. É, Pelo nunca. contrário. Sempre Não, ela era doida mesmo, aquela mulher era doida. Como é que aí, pode? O pessoal com a em maior volta letra, achou que eu ia "Esse é ficar o filho?" ofendida, né, dele ser meu filho. Eu fiquei tão feliz porque eu falei, bom, de duas uma. Ou ele está parecido que é meu filho, que parece comigo, né, é a nossa convivência, ou realmente estão achando que eu sou muito mais velha que ele. Que não é o caso. Eu sou, mas nunca ninguém fez essa comparação. Mulher doida. Mas, às vezes, a gente está convivendo com a pessoa e a gente vai se tornando parecida com essa pessoa. Eu preferi ficar com essa parte. Né? Que ele parece bem. filho dela, porque parece com ela. É verdade. E ele todo feliz. Eu falei, amor, pela primeira vez em 29 anos, alguém achou que eu era mais velha que você, porque eu sou mesmo, mas não parece, né, gente? Isso Gata. aí, a mulher bebeu todas, né, cara? 2 Timóteo 3. Meu Deus do céu. É assim mesmo. Sabe esse negócio, gente? Acontece contigo e comigo, né? Agora eu me lembrei disso, né? Falar demais. Às vezes a gente quer fazer um comentário, né? Fala demais, né? Rapaz, e fala a pior bobagem que pode existir. E eu já caí em várias dessas ciladas, eu tomei uma posição. Aquela que você perguntou Se eu a não moça tenho estava certeza grávida. Ele perguntou se a moça estava grávida. do nome da pessoa, daquilo outro, daquela coisa. Então, como é? Eu, sim, e fico na minha. Não, mas aí, deixa eu completar. Aí eu virei para ela e falei assim, não, ele não é meu filho, ele é o meu marido. Aí eu me enchi Pessoal assim do lado do Rio Aberto. que eu me dissesse assim, você tem um marido igual a esse, lindo, maravilhoso? Eu posso fazer, né? Mamãe já me dizia isso. É igual o outro que foi fazer um comentário. Mas você está gordinha, estava grávida. Falou que estava gordinha. É uns negócios doidos, rapaz. Bom, 2 Timóteo capítulo 3. Eu quero só te mostrar um detalhe aqui. A gente já está terminando. 2 Timóteo capítulo 3. Eu gosto muito dessa visão. Porque aqui, queridos, quando está escrito, sabe porém isso, Timóteo, nos últimos dias. É super interessante, porque aqui são várias composições de palavras no grego. E quando está falando sobre os últimos dias, está falando sobre os momentos finais dos últimos dias. Vamos supor que fosse o final de semana, os últimos dias. Então, nós estamos vivendo o cair da tarde de domingo para terminar. É mais ou menos isso. Sábado. Então, é assim que o apóstolo Paulo coloca isso aqui para Timóteo. E nós sabemos que a gente está vivendo isso. Nós estamos no final. Então, veja só, ele diz assim, os tempos serão difíceis. Eu sempre comento sobre isso, porque não é uma dificuldade do contexto de coisas, né, de conforto, de coisas que a gente vive, né? Hoje a gente vê aí que a própria Terra ela se resolve em muitas coisas. Há 15 anos atrás, a camada de ozônio estava com o maior rombo, já disseram os cientistas que já está fechando isso. Então, entende, gente? O que se torna difícil e insuportável cada vez mais é a maneira das pessoas viverem. É a expressão, porque Paulo diz assim, pois os homens, quando está escrito aí na tua Bíblia, eles serão, você pode colocar do lado, eles se comportarão dessa maneira. E você vai ler aqui comigo e nós vamos ver que em cada aspecto desse, isso aqui não contribui em nada para uma vida de unidade. Dentro da nossa casa, em qualquer lugar, porque o homem se comportará dessa maneira. É a maior ilusão achar que a pessoa, escuta isso que eu quero te falar, ela é uma pessoa dentro de casa, ela é uma outra no trabalho, ela é outra na igreja, não é mesmo, ela é sempre a mesma. Ela pode não esconder o máximo, mas ela sempre é fraturada, ou está lá dentro, está dentro da pessoa.
Agora, olha só, diz que os homens já de cara serão o quê? Egoísmo. Excelente espírito de unidade esse, não é? Egoísmo. O egoísmo é maravilhoso para a unidade. Você entende isso aqui? Vai lendo. Olha lá. Serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, olha aí, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, mentirosos, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Traidor, o cara é atrevido, é soberbo, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus e tal. Tem várias traduções mostrando isso aí amplificado, né? Outras palavras. Isso aqui não contribui, é o tempo que nós estamos vivendo. Mas o grande remédio, se é que eu posso dizer, e a grande separação é que o espírito de unidade, que é a pessoa de Deus, se está instalado em mim e em você, isso aqui não vai fazer parte da minha vida. E nós vamos dizer não a tudo isso, nós vamos se posicionar em decisão em cima disso aí. Isso tudo que você está ouvindo esse final de semana tem tudo a ver com a série de mensagens que eu estou falando aqui sobre o desejo carnal, a derrota do homem. E nós trabalharmos de maneira própria, que o apóstolo Paulo falou que agora o espírito milita contra a carne. Lá em Gênesis 6, Caim já ia fazer uma bobagem, matar o seu filho, Deus falou para ele, olha, cuidado com o que você fizer, hein? Você pode ser aceito, senão, olha só, presta atenção, a você cumpre dominar, cara, o que está havendo com você? Então nós temos essa capacidade como novas criaturas, tendo o DNA de Deus, não é maravilhoso? Então, como é que pode existir, e é isso que eu quero falar para vocês, com um espírito desse, e as pessoas vivendo assim cada vez mais, e essa maneira que os tempos que nós estamos vivendo, o mundo está ficando cada vez mais só e mais desunido. É isso. Porque esse é o espírito do inferno, matando sempre o ser humano. Eu estava ouvindo um pastor falando sobre família, ele deu uma declaração de que a porcentagem de casamentos que se dissolvem no primeiro casamento chega a ser 40%, 50% em muitos lugares, em alguns outros até mais, dependendo do lugar, é do inferno mesmo, né? Mas ele estava falando que isso aumenta quando a pessoa já entra num segundo casamento, já pula para 70%. 70%? Aí ele disse que quando chega no terceiro, já é praticamente entrar para sair fora. Para você ver como é que o problema não é arrumar uma pessoa, não, mas ela não é possível que não vai arrumar em 3 pessoas, não, eu preciso ter 50 para ver se eu chego a alguma unidade. Não vai funcionar, gente, porque o contexto é interior. Há todo um sentimento, há toda uma mentalidade que desagrega, uma maneira de pensar, uma maneira de viver que não agrega, não vai agregar, não vai colocar pessoas próximas, né? Vocês não vão andar em unidade, está dentro da pessoa. Nós precisamos reconhecer isso, gente. É como o André falou, não, o problema nunca é meu, é o outro. Não. Já viu a pessoa que chega, eu já vi isso como pastor, eu sei. Pastor, essa mensagem era tudo que o meu marido tinha que ouvir. Não, o marido tinha que ouvir, era ela. Porque Deus está sempre falando comigo e contigo. Você está aqui nessa noite, essa mensagem não é para quem não veio, é para nós. É para todos nós, né? Então não é para quem não veio, porque é sempre uma responsabilidade pessoal, né? Eu nunca vi alguém abraçando o conselho de Deus como verdade e se humilhando e abrindo espaço para que a verdade ganhe o devido lugar e ele vai ser mal sucedido. Nunca vi. Nunca. Eu nunca vi. Olha que legal. Nunca vi. Então esse é o caminho, não tem outro. Então eu vou... Você ainda quer comentar alguma coisa, irmão? Sobre essa questão aí que ele está falando do relacionamento ser sustentado pela unidade, eu estava lendo de tarde essa passagem de Jesus, quando ele tinha 12 anos, eu vou ler para você, está aqui em Lucas 2, achei tão interessante essa questão, e diz assim, no 2,41, ora, anualmente iam seus pais, os pais de Jesus, a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressar, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura.
3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram, e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Aí eu estava vendo essa passagem de que Jesus estava numa viagem, voltando para casa, mas faltou alguém nessa viagem. Faltou uma pessoa mais importante. Eles tiveram que voltar para Jerusalém para pegar Jesus. E você tem a sua vida, que é uma jornada, né? A gente está falando de unidade, aqui a gente poderia falar de uma unidade de família, porque um pai e uma mãe não pode nunca abandonar seu filho e deixa para lá, deve estar em algum lugar, a gente vai seguir viagem, e Jesus não ficou para trás. Eles voltaram para pegar Jesus. E aí a pergunta que eu faria para todos nós é se nessa nossa jornada nós deixamos Jesus em algum lugar, né? Nós seguimos viagem, já estamos dias andando, e essa unidade que é maravilhosa, que é Cristo em mim, né? A gente ouve tanto essa passagem, Cristo em mim, a esperança da glória, assim como Jesus é, eu sou nesse mundo. Então, há uma unidade, assim como Deus era um com o Pai, Ele diz que nós somos um com Ele. E aí, nessa nossa jornada, onde você deixou Jesus? Em que lugar? Se você deixou, volta lá, né? Pega Jesus de volta, traz Ele junto para essa viagem. Não siga a sua viagem sem Jesus. Não siga a sua viagem sem um familiar, que nem foi tão falado tão bem ontem pelo André, né? Não diga, não estou nem aí para essa pessoa que ficou. Família é uma unidade, né? Deus quer que a gente viva em unidade. E eu estava lendo essa passagem à tarde, e fiquei pensando que as coisas importantes, ela tem que estar no lugar de importância. Que importância Jesus tem na sua vida? Que importância sua família tem na sua vida? Tem um pastor que ele dizia assim: ponha as coisas principais, faça da coisa principal a coisa principal. Então, a coisa principal na nossa vida é Jesus, né? A presença dele em nós. Jesus, sem Ele, nós não podemos nada. Nós dependemos dEle para tudo. E Ele que nos faz ter essa unidade, que o Aline está falando, que é essa natureza, esse DNA do nosso Pai, que eu e você temos, né? E que a gente possa fazer que nem José e Maria voltaram, e diz aqui, e aí eles desceram com eles para Nazaré, e Jesus lhe era submisso. Ainda diz que ele crescia em graça e sabedoria, e estava diante de Deus e dos homens. Tinha um padrão e aqui está falando de uma né? família. Né? O comportamento de Jesus foi seguir os seus pais, que ele podia dizer: não, eu vou ficar aqui no templo. Vocês podem ir embora, porque eu vou ficar aqui. Daqui eu só saio quando fizer 30 anos. Mas ele foi com os pais. Então, tem muita coisa boa para a gente tirar dessa passagem aqui, mas a gente não tem tempo. E a palavra em Romanos, capítulo 5 diz lá para a gente que Deus tem derramado o amor dele em nós. Você e eu temos plena capacidade de vivermos muito bem em família. A pessoa pode até não acreditar, porque ela tem pensamentos errados, mas tem. Por isso que a gente tem que decidir em cima da verdade, né? Agora, olha só, eu coloquei essa frase que nós somos construídos por pessoas, mas também somos destruídos por pessoa. Eu quero te falar que a gente não é construída pela escola, por dinheiro ou ambiente. Não é. O meu intelecto pode ser construído na escola. Eu posso adquirir muitas coisas que me trazem um conforto para o meu bem exterior. Mas no seu interior nós somos construídos por pessoas. Não, isso aqui é o absoluto, gente. Nós temos que entender isso. A impregnação da pessoa de Deus em nós faz com que nós sejamos semelhantes a Ele. Nós somos construídos por dentro, com todos os valores e posicionamentos e exemplos e maneiras de ser de outros. Você é a marca de a influência de uma outra pessoa, não tenha dúvida, eu também sou. E que nós sejamos a marca da influência da pessoa de Deus, que é a sua palavra instalada em nós. Então veja como um posicionamento com você que é pai, você que é mãe, a partir de amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. É muito importante eu entender coisas que acontecem, né?
Eu não estou sozinho, maneiras de proceder e pensamentos são super importantes no dia a dia com os nossos filhos, no crescimento, na formação, essa é uma palavra boa, do interior deles, né? Então, nós somos construídos ou destruídos por pessoas, não é um ambiente, não é um ambiente em si, atmosfera ou qualquer coisa nesse mundo que constrói ou destrói, mas são pessoas. Em Atos capítulo 4, no verso 13, no final, olharam para Pedro e João e disseram assim, pô, agora a gente entende, tal, em outras palavras, né? É porque eles haviam estado com Jesus. Ou seja, a permanência da vida deles com Jesus fez com que eles se tornassem um igual a Jesus. É isso que eu quero te falar. Permanece na verdade todos os dias e você vai ver que você tem a cara do teu Pai Celestial. Amém. É muito bom isso, né? Maravilha, gente, que é tudo isso que nós seríamos reconhecidos justamente pela cara do nosso Pai Celestial. Tá certo? Posso ler essa passagem aqui, irmão? Fica à vontade. Então, aqui diz assim, João, a oração de Jesus, João 17, no versículo 11, diz assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que, eles botam para quê? Para que eles sejam um, assim como nós. Então, ele orou para que os seus discípulos fossem um como ele era com Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele orou para que nós, sejamos um como Deus é. E aqui no versículo, ele continua fazendo oração, no 21, ele diz assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. De novo, para quê? Outro propósito. Um é para ser igual a ele. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a nossa unidade e nós andarmos com Deus dessa forma, Cristo em mim, a esperança da glória, como Jesus é, eu sou nesse mundo, eu estou aqui para ser semelhante e representante de Deus, o mundo vai ver, não Jesus andando nas ruas, mas eu, você. A sua família não vai ver Jesus dentro da sua casa, vai ver você, que é nova criatura, nasceu de novo, tem toda capacidade dada pelo Espírito Santo para mostrar quem Jesus é. Então, nós estamos aqui com esse propósito de ser igual a Deus, a Jesus, né? E dizermos para o mundo acreditar que Jesus veio e já fez o que tinha que fazer pela humanidade. É isso aí. Então, essa unidade é muito mais do que ser igual, é representar e fazer as pessoas acreditarem que sim, que família pode dar certo, que a sua vida pode dar certo, que você pode ser livre de um vício, seus filhos, seu marido, né? E outras coisas do passado que já passaram, você pode prosseguir, existe esperança, existe uma saída, né? Essa palavra não é a final, esse diagnóstico não é o final, esse lugar que você está não é um ponto final, é uma vírgula, e você vai continuar, né? Então, é isso que nós queríamos deixar aqui nessa noite. E essa consciência de que nós somos, fazemos e tudo que nós falamos, acaba reproduzindo outros a nossa imagem. Sozinha que nós não somos mesmo. Veja só, é isso que acontece. Eu transfiro isso aqui para os pais, muito importante, pai e mãe, entender isso. Acaba reproduzindo. E, por último, eu deixo esse aqui, a maneira de nós vivermos, planta semente em outros. Vamos plantar as sementes corretas, não é verdade? Sairmos da face da terra e a gente poder influenciar outras pessoas da maneira própria e principalmente a nossa casa, né? Eu quero te falar, esse é o grande ministério meu e seu, você que é pai, você que é mãe. Eu até entendi isso muitos anos atrás, Deus me falou isso, você cumpriu 80% do teu ministério. Eu falei, qual seria então? Então, faltando só 20, né? Não, você tinha uma missão de cuidar da sua casa. Não é que eu sou perfeito, óbvio, mas eu entendo bem em que nós construímos uma casa onde temos filhos que temem a Deus e têm família, têm valores. E é isso que é importante. De nada adianta nós passarmos aqui e não construirmos isso. Porque o interesse de Deus é construção de vida, gente. E Ele faz via ser humano, Ele não vai descer, Ele não vai estar na minha casa todo dia, me aconselhando, me ajudando, somos nós, né? Então, a maneira de nós vivermos,
sempre vai plantar semente em outras pessoas. Diga aleluia. É isso aí. Vamos ficar de pé então, vamos orar. Amanhã, domingo de manhã, vamos entrar mais nessa relação. Pais e filhos. Deus vai nos dar muita sabedoria e vai te ajudar. Ok, Pai, eu quero te louvar nessa noite mais uma vez. Nós estamos dando continuidade a algo que nós sempre estabelecemos, porque há necessidade de ouvirmos a Tua voz para gerar fé no nosso coração, para que possamos renovar a nossa mente, a mentalidade do Teu reino a respeito dessa área super importante que é a área de família, de filhos, de um relacionamento próprio, para que a gente possa fazer a nossa parte, Senhor. Não estamos separados, desagregados de ninguém. Não somos pessoas solitárias nesse mundo. Eu não estou nem aí, não é nada disso. Todos nós fazemos parte dessa engrenagem. Assim como nenhum órgão do meu corpo pode dizer, eu não faço parte disso aí, eu estou na minha, eu não quero saber. Não, faz parte. Nada foi criado para estar isolado e separado de Ti. Pai, nessa noite, eu te peço que o coração dos meus irmãos possam ter guardado a resposta a algo, Senhor, que Tu tenhas falado ao coração deles. Talvez uma alerta, talvez mostrando algo a respeito do qual nós precisamos trabalhar. Escolher sempre pela Tua palavra, porque ela sempre nos abençoará. E abençoando a nossa vida, abençoa quem está ao nosso redor. É impressionante como a Tua presença ela se instala, como a Arca da Aliança, me lembrando agora daquela passagem, chegou na casa de Obed-Edom, e simplesmente por ela estar dentro daquele lugar, foi abençoado toda a casa de Obed-Edom, em tudo, Senhor. É exatamente assim, a Tua palavra ganhando espaço e governando o nosso coração, na maneira de nós pensarmos sobre a nossa casa, traz bênção para tudo quanto é lado, Senhor. Oh, meu Pai, eu quero Te agradecer e Te louvar por essa noite mais uma vez. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu oro pelas famílias aqui dos meus irmãos, por todos que estão aqui, Senhor, porque essa é a Tua proposta, resgate, transformação, mudança, avançarmos, crescermos mais dentro da área de família, Senhor, sermos mais estabelecidos, termos bases sólidas da Tua verdade, não permitir que pensamentos do inferno governem a nossa maneira de pensar, Senhor, trazendo desagregação, desunião. Nós não permitimos isso, Pai, porque esse não é o Teu Espírito. Como disse Tiago muito bem, é um espírito de confusão, é um espírito diabólico, Senhor, mas o Teu Espírito é de tranquilidade, é de paz, é de alegria, é de agregação, é de unidade, é de respeito, de valorização, aleluia, de motivação, é de dar ânimo, Senhor, e nós Te louvamos nessa noite. Muito obrigado, receba toda a honra e toda a glória, Pai, nessa noite, e nós vamos dar continuidade no nome do Senhor. Amém, queridos? Beleza, foi abençoado nessa